Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Semente é de Deus a palavra, o Cristo é o semeador. Todo aquele que o encontra, vida eterna encontrou. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: O reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda, noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e, por fim, os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: Com que mais poderíamos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda que, ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra, usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender, e só lhes falava por meio de parábolas. Mas, quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Nos recolhamos num tempo de silêncio. No íntimo do nosso coração rezemos, pedindo ao Espírito Santo, pois só Ele pode ajudar-nos a ter a plena compreensão da palavra. Supliquemos. Amém. Irmãs e irmãos, caminhamos com Jesus através do Evangelho de Marcos. Domingo passado nós vimos Jesus na sua atividade, causando um impacto enorme na multidão que se apinha na porta da sua casa. Mas Jesus que gera, tanto na sua família, quanto em Jerusalém, um desconforto enorme. A família diz que ele está fora de si, e Jerusalém acusa-o de ser blasfemo. Hoje nós vemos aquela multidão que está na porta da casa de Jesus,
escutar Jesus, receber de Jesus um ensino. Na verdade, daqui para frente, nós vamos perceber uma tensão, também comum ao Evangelho de Mateus e de Lucas, uma tensão entre a expectativa da multidão com os milagres que Jesus realiza e o oposto, a expectativa de Jesus com o ensino que ele oferece. Esse descompasso entre querer milagres por parte da multidão e querer ensinar por parte de Jesus vai evoluir e acirrar daqui para frente. E seria muito importante que você começasse a se situar nesse posicionamento. O que você busca de Jesus corresponde ao que Jesus quer para você. Você é capaz de corrigir suas expectativas e tentar aperfeiçoar e educar suas expectativas, moldar suas expectativas a partir do que quer Jesus? Vamos lá? Marcos capítulo 4, versículo 26 a 34. 2 sementes e uma realidade nova. Vamos lá. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: vão? O reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Reino de Deus, um conceito que vai pedir da gente um esforço enorme. Em Marcos, Jesus é por excelência a novidade do reino de Deus que desmantela o reino do mal. Essa é uma característica, uma síntese do evangelista Marcos. Jesus, na sua atividade, no seu ensino, apresenta para nós que o reino do mal cessou de crescer e agora dilata o reino de Deus, o reino dos céus. O que é esse reino de Deus? No Novo Testamento, Bento XVI tem um estudo longo, muito interessante, que ele diz que gradativamente esse conceito reino de Deus, nos escritos do Novo Testamento, vai desaparecendo. Porque lá na frente, a ideia de reino de Deus se confunde com a própria pessoa de Jesus. Jesus é por excelência o reino. Ele é, a pessoa dele, a novidade extraordinária do reino que chegou. Jesus, a pessoa dele, é o estabelecimento do reinado de Deus. É o estabelecimento da vontade daquele que criou tudo. Mas o mal dilatou, propagou através do pecado, da fraqueza humana, e Jesus chega para retomar o governo, o estabelecimento do querer de Deus. A gente diz que Jesus veio por sua morte e ressurreição, ele veio restaurar a nossa dignidade original que fora perdida pelo pecado. Pela graça de Jesus em nós e sobre nós, ele opera em nós recuperar a nossa identidade original, filhas e filhos de Deus. Mas não só nós, a criação inteira. O reino de Deus, portanto, é uma realidade que se espalha, como quando alguém pega uma semente, espalha na terra. Uma imagem tão simples, mas muito difícil para a nossa linguagem de hoje, porque nós não temos uma relação muito próxima do que é a semeadura. A nossa convivência é com o supermercado e com as verduras e alimentos já empacotados e muito processado, e a gente não tem mais muita noção
dessa dinâmica da comparação que Jesus faz. Quando Jesus conversa com a multidão está junto dele, e Jesus parte sempre dos elementos que a multidão vê. Seguramente Jesus conta essas duas parábolas aqui, falando de semente, de semeadura na frente de uma roça, de uma plantação. Muito provavelmente haviam homens trabalhando, e é seguro que as pessoas ouviam Jesus e não tinha um PowerPoint, ele mostrando e ilustrando a pregação. Tinha uma realidade diante deles. Eles visualizavam e eram chamados a identificar a presença de Deus como que na realidade de um espalhador de semente na terra. Que novidade tem isso? Tem que o reino de Deus chegou, e para o reino de Deus espalhar, nós precisamos fazer nossa parte. Você precisa fazer sua parte. Deus conta com você, embora não precise de você e não depende de você. Mas por amar você, te envolve no plano e na obra dele. Você semeia, colabora com as coisas do reino de Deus, espalha a semente e, veja, versículo 20, o mesmo versículo 27 diz: mas ele não sabe como isso acontece. Espalha a semente vai germinando e crescendo, mas o semeador não sabe como isso acontece. Versículo 28, vai. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e, por fim, os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. Então, a atividade do homem a atividade nossa é espalhar e colher. Entre o espalhar a semente e o colher, tem um processo longo que atua e se desenrola a partir de um outro esforço. Tem o esforço do homem que espalha a semente, mas ele vai para casa dormir, acorda, dorme e acorda dia e noite. Ele não sabe como isso acontece. A semente cresce, brota, aparecem as folhas, depois as espigas, depois os grãos enchem toda a espiga. Esse texto é um remédio para curar dois tipos de doença que tem acometido muito a nossa geração. Nós vivemos numa sociedade de pessoas deprimidas e de pessoas ansiosas. Gente que acorda segunda-feira numa indisposição enorme, sem força para nada, e para dar conta de fazer alguma coisa tem que tomar algum comprimidinho ou algum energético. Como temos também gente que, para dar conta de dormir agora, mesmo tendo passado um domingo de bênção, de repouso, para dormir precisa de tomar um comprimido ou beber alguma droga. Esse mundo de gente depressivo ou ansioso, agitado, aflito, inquieto, insatisfeito, esse mundo não é o mundo dos semeadores da semente do reino de Deus. Porque o semeador da semente do reino, aquele homem e mulher que segue e faz a vontade de Deus, trabalha, faz a sua parte, mas descansa, dorme, repousa, tira férias, passeia, faz outras coisas na vida. Você faz a sua parte, não é um acomodado, não é um alienado, não fica dependendo da sua vida dos outros, mas você tem a plena convicção de que Deus fará todas as outras. Você faz a sua parte, mas o dinamismo do reino não depende de você. Deus criou você
mas criou primeiro a semente, criou a terra, criou a fecundidade da terra, o sol, a chuva. Enquanto você faz uma parte, você pode repousar, porque Deus providenciará e a própria criação trabalhará para o seu sustento. Criar em você uma mística, uma espiritualidade de contemplação. Uma mística, uma espiritualidade de gente que é capaz de trabalhar, sim, mas também repousar, também descansar. É uma pena que o domingo virou fim de semana. E fim de semana com agenda intensa. E que a tarde do domingo já é uma exaustão para muitos. Bento XVI diz que dos maiores e mais graves erros que nós cometemos é chamar o dia primordial, o dia do Senhor, o dies Domini, de fim de semana. Domingo para nós não é o fim, é o dia do Senhor, é o dia do começo dos começos. Corrigir nossa linguagem também, e não falar feliz, bom fim de semana, mas dizer feliz dia do Senhor, que te restaura, que te renova, que te recria, diz Bento. Nós precisamos desenvolver em nós uma capacidade de não deixar de colaborar, mas libertar-nos de um senso de tenso, estressado, de querer ter o controle de tudo. Precisamos sermos libertos da decepção e da frustração das coisas não ficarem como nós queremos, mas fazer a nossa parte e dizer: eu fiz a minha parte com toda e honrosa dedicação, eu creio que o Senhor providenciará e fará a dele. Isso é fé. A colheita chega. Para quem semeia, a colheita chega. E para quem semeia, a colheita chega de uma forma tão extraordinária que às vezes você espalha uma coisa, trigo, mas lá na frente você acaba por colher milho ou arroz. Mas se você faz a sua parte, a parte de Deus não ficará sem ser realizada, operada. O seu dia de colheita chegará. Amém? Amém. Repita comigo: o meu dia de colheita chegará. O meu dia de colheita chegará. Confio no Senhor. Confio no Senhor. Faço a minha parte. Faço a minha parte. O Senhor faz todas as outras. O Senhor faz todas as outras. Amém. Amém. Versículo 30. Jesus continuou: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? É uma representação. O reino de Deus é uma realidade tão grandiosa, tão grandiosa, tão grandiosa, que a gente só consegue falar dele por representação, por comparação. Nossa inteligência não alcança. Não tem conceito humano capaz de sintetizá-lo. Nós precisamos de imagens. Vamos lá? O reino de Deus é como um grão de mostarda que, ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Duas coisas. O reino de Deus é como você, quando tem que amanhã, segunda-feira, fazer a sua parte, cumprir suas responsabilidades. E você olha para o tamanho das preocupações, das responsabilidades suas, mas você olha na sua mão, é tão insignificante o que você vai fazer,
uma sementinha de mostarda, menor de todas as sementes das hortaliças. Mas não é porque é pequeno que você vai deixar de fazer e espalhar. Você vai espalhar. A sua parte vai ser feita, ainda que com o absurdo de uma realidade pequeníssima. Parece que eu não vou dar conta nunca, vencer nunca, crescer nunca, progredir nunca. Mas se você não fizer a sua parte por ficar admirando a pequenez, vai ser pior. Faça a sua parte, ainda que lhe pareça um absurdo semear semente tão pequena. Deus que criou você, diz o relato do livro do Gênesis, criou primeiro todas as coisas. Você foi a última coisa a ser criada, porque Ele providenciou primeiro o que você precisava para viver, para depois te criar. Deus que dá-nos o absurdo da menor semente de todas as hortaliças. Versículo 32. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças. Estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Quando você faz sua parte, os resultados vêm não só para você, mas vêm até para os pássaros do céu. Quando você não se desespera, não se deprime por causa da pequenez do que te é possível espalhar semente tão pequena, tão frágil. Você fazendo sua parte, o resultado do seu esforço sobrará bênção até para as aves do céu. Amém? Amém. Vencer esta força assustadora de uma sociedade competitiva, tecnocrata, uma sociedade que não suporta mais esperar a semente crescer, mete veneno na terra para depois pôr a semente, adubos químicos de toda forma, depois mais veneno para acelerar o processo de o nascimento, depois mais adubo e química para acelerar o processo de crescimento, para acelerar a florada, para acelerar as pobres das lavouras, às vezes estão todas tomadas de grão, aí vem uma chuva de veneno para apressar, para secar logo, para colher logo. Nós somos uma sociedade de ansiosos, geramos um tipo de economia da ansiedade, da insatisfação com os ciclos e com os processos. Interferimos na genética da semente e interferimos na genética do nosso próprio corpo. Porque perdemos o equilíbrio de uma relação sadia, de nós conosco, de nós com a criação, de nós com o trabalho, de nós com Deus, de nós com a capacidade de trabalhar, acreditando que o fruto do nosso trabalho é para o nosso bem e até para as aves do céu. Nós nunca imaginamos que chegaríamos a um ponto, uma sociedade que lutou tanto para libertar e desatrelar a dependência que a ciência tinha da religião. Nós nunca imaginamos que chegaríamos a tempos tão obscuros como os de hoje. O medo da ciência que a gente tem, ou a escravidão da ciência que nós temos. Hoje, aquela sociedade que lutou para libertar a ciência da religião, hoje é uma sociedade escrava da ciência, e escrava inclusive da burrice daquilo que é a incapacidade de compreender as coisas de Deus e a incapacidade de compreender a própria ciência. Hoje a gente não entende nem Deus e nem a ciência. Tempos obscuros de uma sociedade que não semeia e não sabe mais dar tempo ao tempo,
confiando que Deus fará a parte dele, que a terra fará a parte dela, que a semente fará o processo dela. Recuperar isso e recuperar em nós a cura, seja da depressão, porque as coisas não vão no ritmo que queríamos, aí recuamos deprimidos, ou seja, a cura da ansiedade, da aflição, que põe a gente elétrico o tempo inteiro, agitado, até quando dorme, até quando come. Nós perdemos a capacidade de contemplar o grão, a terra, abrir a cova, semear, voltar para casa, dormir, acordar e saber que Deus e a criação procedem até alcançar aquilo que eu vou necessitar para alimentar lá no futuro. Um mundo assim é um mundo sem Deus. Deus, irmã e irmão, é Senhor da sua vida, mas é Senhor também do pé de mostarda, que serve para te alimentar, mas serve de sombra para as aves do céu. Jesus quer envolver você na dinâmica do reino dos céus. Jesus quer que você semeie, mas quer tirar de você a presunção e a pretensão de ser o dono, tecnicista, cientificista de tudo. Jesus quer dar a você a capacidade de dominar os conceitos da ciência e da técnica. Claro que é sadio que se estude ciência e tecnologia e ponha isso a serviço, mas a serviço de uma forma sadia, para alcançar não só um progresso financeiro para a sociedade, mas para alcançar um progresso de repouso para as aves do céu. A destruição da natureza que os negacionistas tanto defendem na sombria compreensão medieval da burrice, vai gerar consequências dramáticas para o futuro nosso. Versículo 33. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender. E só lhes falava por meio de parábolas. Mas, quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. A parábola é um nível de conversa de Jesus com a multidão, com a massa. Que Jesus conversa por meio de parábola, porque a técnica da parábola, do diálogo através de parábola, é uma técnica em que você conversa e o interlocutor que te ouve começa a se desajustar e pensar, esse cara está falando de mim. Você escutando a parábola, você vai pensar, eu sou o semeador, eu sou a semente, eu sou a terra, eu sou o pássaro do céu. Quem eu sou nessa história? Jesus põe você desinstalado, sacudido, querendo um aprofundamento que não te é possível enquanto você é membro da multidão. Você precisa cultivar no seu coração um desejo de deixar de ser membro de uma multidão. E preste atenção. Massa de manobra da internet. Massa de manobra das manipulações ideológicas e da fake news. Massa de manobra daqueles que tratam você apenas como um replicador das ideias deles. E só lhes falava por meio de parábolas, versículo 34. Mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo.
Irmã, irmão, você cultiva uma relação com Jesus e você experimenta de Jesus te explicando tudo? Na fé, você progride na compreensão a partir de uma íntima relação com Ele, sozinho com Ele? Ou na fé você não passa de um membro da massa? Você é o que planta a semente, colhe e se alimenta com o fruto? Ou você é apenas uma ave que se abriga na sombra das coisas que Deus fala? Tem um monte de cristão que não passa de passarinho na sombra da igreja. Não progride nunca. Não progride. Trava aqui. E é preciso ser mais do que pássaro à sombra. É preciso ser discípulo e discípulo que semeia, que colhe, que se alimenta. Jesus é por excelência a semente que lançada na terra morre para brotar, para dar fruto e para te alimentar. Mas Jesus é também o semeador que espalha a semente da palavra no seu coração. E o seu coração precisa ser terra boa, que faz essa semente da palavra brotar, crescer e dar fruto. Mas você também precisa cultivar em você o desejo de uma relação particular com o Senhor, onde você se aprofunda no senso de compreensão das coisas. Isso só vai acontecer se você abordar Jesus e dizer: Senhor, escutei a parábola e desejo um aprofundamento na fé com o Senhor. Vamos entrar? Posso entrar com o Senhor? Que tristeza lidar com um cristão que nunca passa de passarinho do pardal e do pombo que faz ninho no telhado da igreja. Encontra abrigo, mas não progride como discípulo e discípulo, não tem intimidade com o Senhor. Irmã, irmão, para ter intimidade com o Senhor, você vai ter que entender que você, no envolvimento com o reino de Deus, você precisa desinstalar-se, fazer sua parte, mas libertar-se da presunção de ser dona e dono do resultado. O resultado é dele. Eu faço a minha parte, mas o resultado é dele. Amém? Amém. As coisas ficarão do jeito que ele quer. A única oração que Jesus ensinou os discípulos, o Pai Nosso, a única oração, o Pai Nosso, logo no começo ele ensinou os discípulos a dizerem ao Pai: venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, não a nossa vontade. Domingo passado eu falei e vou repetir aqui. Nós vivemos na sociedade escrava da vontade própria. Nós vivemos numa sociedade que nunca houve um domínio tão escravizante da vontade própria de todo mundo e de cada um individualmente. Nós idealizamos as coisas e botamos em nossa cabeça que o papel da religião é chegar aqui, pegar a palavra de Deus, tirar uma frase, essa frase vai virar pensamento positivo, otimismo, mantra que eu repito. Não é essa a função da palavra, não. A palavra molda em você um querer, molda em você uma compreensão, mas sobretudo a palavra de Deus molda e educa a sua vontade e o seu desejo. Há poucos dias uma mãe trouxe um filho na casa dos 30 anos, pede para que eu faça uma oração para ele. O rapaz, nos 30,
na 6ª faculdade. E ela pedindo que eu fizesse uma oração para ele ser feliz. Eu conheço a família, tive a liberdade de entrar à altura do que essa palavra pede. Eu falei para ela: mãe, eu não vou fazer uma oração para o seu filho ser feliz. Eu vou fazer uma oração para que você, mãe, ensine seu filho a aprender a fazer coisa que ele não gosta. Porque nessas 6 faculdades, e a última que ele saiu porque ele entra empolgado, você e o esposo trabalha, dá um alto padrão para esse menino, mas a hora que ele entra na faculdade e encara o primeiro professor com a matéria que ele não gosta, ele chega em casa triste dizendo: mamãe, tem um cara lá na faculdade que me persegue. Tem um professor que é ruim demais para mim. E a mamãezinha, com um marmanjo de 30 anos, fala: meu filho, não quero te ver sofrer assim, deixa isso. Minha gente, eu dizia para ela na frente dele, os dois com lágrimas e eu também. Eu disse: se liberta, rapaz, da pretensão de achar um mundo prontinho para você, como era o seu chiqueirinho de brinquedo na varanda da sua casa, com todo o conforto. Entra no embate com a vida e aprenda a fazer o que você não gosta, rapaz. Aprenda a estudar matéria que você não gosta, a conviver com um professor que você não vai com a cara, rapaz. Enfrenta, rapaz. Não. É assim. E eu disse para ela: e a senhora, se a senhora não se libertar dessa interpretação equivocada do que é fazer o filho feliz, o filho já está caminhando para uma vida desgraçada. E a senhora se tornará a criatura mais infeliz tendo um filho desgraçado. Irmão, essa ditadura da vontade. Domingo passado eu falei com a discussão de gênero, a ideologia de gênero. Não vá combater ideologia de gênero sem combater essa ditadura da vontade dentro de casa, não. A ideologia de gênero, ela se opera numa sociedade em que cada um acha que tem o direito de fazer o que gosta e o que quer, o que tem vontade. Mãe que pergunta aos filhos: o almoço está pronto, alguém quer comer? Você quer comer? Mãe que pergunta aos filhos: vem cá, a comida está pronta, vem cá ver o que você quer. Imagine. Diz a psicologia que a gente não pode fazer pergunta para uma pessoa que não tem condições de discernir as consequências da escolha dela, não é isso? Se a criança não sabe e não entende o efeito do alimento no organismo dela, com os nutrientes que ela precisa para desenvolver e progredir, não faça para ela essa pergunta. Ah, mas ele sofre. Sim, é claro que sofre. Se você fizer só quiabo ou só jiló e querer que ela coma uma pratada, como os antigos faziam conosco, é outra coisa. Mas eduque a vontade dessa criança, eduque. Apetite, desejo, palato, é tudo coisa que a gente educa e aprende, progride, desenvolve. Esta sociedade em que a gente começa a brigar com aquilo que não é palatável para mim, não é a sociedade do reino de Deus. Esta sociedade que alguém dos nossos vira vereador, ou deputado, ou senador, ou governador do estado, ou presidente, e diz: não, mas quem é que está criticando o projeto que nós queremos desenvolver? Se estão querendo impedir que a gente faça o que a gente quer, fecha o Congresso, fecha o Senado, fecha o STF, fecha tudo. E ainda fazem isso com a Bíblia na mão, usando a palavra de Deus. Essa não é a sociedade do reino de Deus, não, minha gente. Esta sociedade que não nos educa para sermos capazes de argumentar
e convencer e apresentar o projeto, e encontrar adesão e mobilizar uns aos outros para o bem de todos, para o bem comum, essa é a pedagogia do envolvimento do reino. Ir conversando e gerando homens e mulheres que se interessem em aprofundar o tema e procurem Jesus, e procurem os líderes, e dizem, sozinho à parte, eu quero que você me explique tudo. Jesus é o líder que explica tudo quando está sozinho. Porque Jesus não explica jogando pérola aos porcos. Não dê coisas santas aos cães, não dê pérola aos porcos. Fale em parábola. Quem se posicionar como cão e como porco não vai entrar para o discipulado. Fale em parábola. Quem se sente desconfortável e não quer ser porco e cão, diz assim, entendi. Quero uma intimidade mais profunda com o Senhor. E busca, e encontra. Amém. Eu sei das consequências dessa escolha. Esse embate histérico contra a ideologia de gênero não vai alcançar resultado nenhum se não mudar um pai e uma mãe dentro de casa que faz o que quer e do jeito que quer. A menina e o menino, no dia que for usar o corpo, vai querer usar o corpo como quer. Até mutilar o corpo, menina virar menino e menino virar menina. Essa ideologia de gênero, a discussão está completamente equivocada. Satanizar a ideologia de gênero sem olhar que essa ideologia de gênero ela só se desenvolve nesta roça, nesta plantação de império das vontades. O que precisa ser mudado não é a ideia de menina e menino não, ou somente a escola, precisa mudar pai e mãe, precisa mudar o meu modo de me comportar querendo fazer a minha vontade e desenvolver em mim uma relação como Nossa Senhora, como São José. Escutar a palavra de Deus e dizer, seja feita a vontade de Deus em minha vida, o que Deus quer vai ser, eu vou fazer o que Deus quer. Amém. Incline a sua cabeça, feche os olhos, não tenha medo de pedir a Jesus, Senhor, dá-me a graça de ser próximo do Senhor. Dá-me a graça de receber do Senhor a explicação e chegar à compreensão de tudo que o Senhor fala, de tudo que o Senhor ensina. Dá-me a graça de ser discípulo e não mais um na multidão das ideias, das ideologias, dos embates e debates polarizados, histéricos, violentos. Senhor, dá-me o equilíbrio e a maturidade de discípula e discípulo que cultivam uma intimidade e um aprofundamento no conhecimento das coisas, conforme o Senhor pode revelar-me. Fale com Ele. Cura-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Cura-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Para te adorar, para te louvar, cura-me, Senhor Jesus. Para te adorar, para te louvar, cura-me, Senhor Jesus. Liberta-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá.
Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá para te adorar, para te louvar. Liberta-me, Senhor Jesus, para te adorar, para te